Hello, good morning, how are you guys? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos continuar com as nossas videoaulas, corrigindo a nossa atividade da semana passada. Vamos lá? Aqui no livro, a gente na semana passada fez a página 66, não é? Bom, para a gente revisar, uma coisa importante que a gente viu na semana passada foi o uso das palavras com ing no final em inglês, né? Porque a gente sempre teve um costume de imaginar elas como verbos, porém elas também podem ser usadas como substantivo e como adjetivo, né? Então, nessa atividade nós tínhamos essas 5 palavras: feature, open, paint, park, view. E nessas 5 palavras a gente teria que descobrir quais eram as posições delas aqui dentro deste brochure, dentro deste flying, né? Um panfleto. E a gente deveria colocar elas na forma progressive delas, ou seja, com ing no final. Então, olha só. Primeiro, aqui bem no comecinho deveria ter uma palavra como título, que seria a palavra opening, né? Opening. E aí, vocês viram com qual função essa palavra está funcionando aqui? Sorry for my throat. Minha garganta tá terrível. Opening tem uma função, neste caso, de substantivo. Porque opening aí, ele está se referindo a estreia, abertura, tá bom? Aqui, ó, featuring. E no segundo lugar, apresentando uma performance ao vivo especial por beatbox. Vocês gostam de beatbox? Nesse caso, a função dessa palavra é de verbo. Depois a gente vem para cá. Live painting. Prontinho. Live painting. Depois aqui a gente vai ter, ó, safe parking, estacionamento. E depois a gente vai ter viewing. The exhibition will be open for viewing during the Just Writing My Name Graffiti Jam. Ok? Depois a gente viu essa atividade sobre os superlatives, não é? A gente viu a estrutura dos superlativos, qual a função que eles estabelecem de significado para o adjetivo, não é? E olha só, ao analisar essa frase, que inclusive a gente tem aqui the most active, ou seja, uma forma do superlativo, esse é um adjetivo longo, por isso que ele está utilizando o the most. A gente deveria responder: In this extract, Buenos Aires is compared to all centers of concrete art in the world. Porque justamente é quando ele coloca aqui, ó, the most active centers of concrete art. Então ele coloca Buenos Aires como um dos centros mais ativos da arte concreta. Ou seja, ele está colocando, fazendo uma comparação com todos os centros, não é? No mundo, um dos mais. E está elevando, claro, o que ele está se referindo, que é Buenos Aires, a um nível super, a um nível bem elevado. Na letra B, to compare one object of person in a group of 3 or more things or people, we use the
nós temos duas formas de comparar. Uma é uma comparação bem direta, quando a gente está comparando uma coisa com outra, que é quando a gente utiliza a forma comparativa. Por exemplo, I am taller than you. Eu sou mais alto do que você. Eu estou fazendo uma comparação direta entre eu e você, não é? Então eu vou utilizar a forma comparativa, taller, taller, que é aquela versão com ER no final, né? I am taller than you. Eu sou mais alto do que você. Já quando eu quero fazer uma comparação de um objeto com um grupo, por exemplo, a gente vai utilizar o superlativo. Por exemplo, I am the tallest in the school. Olha só, não estou fazendo uma comparação direta entre eu e outra pessoa. Eu estou dizendo que eu sou o mais alto da escola. I am the tallest of the school. Nesse caso, a gente vai utilizar o superlativo. Ao invés de taller, eu vou utilizar the tallest. Ok? Na número 5, a gente deveria selecionar aqui, sublinhar aquilo que se encaixasse melhor com as regras. Então aqui nós utilizamos o the antes do adjetivo, não é? O artigo, como eu falei na aula passada, ele é imprescindível. E aqui nós utilizamos o the most antes dos adjetivos mais longos. More, a gente utiliza na forma comparativa. Ok? 6, nós deveríamos colocar estes adjetivos que estão entre parênteses em suas formas superlativas. Magnificent, a gente tem aqui the most magnificent, uma vez que magnificent é um adjetivo longo, então a gente não vai colocar o EST no final. A gente utiliza ele com o the most. Do mesmo jeito com famous, the most famous. Aqui nós temos um adjetivo curto, great. Então o que é que a gente vai fazer? Acrescenta EST no final, tá bom? Já influential é um adjetivo longo, então a gente vai utilizar com the most influential. Small, nós temos um adjetivo curto, então ele se torna the smallest. E aqui mais uma vez great, que se torna the greatest. Hoje nós vamos fazer 3 atividades interessantes. Olhem só. Primeira atividade que a gente vai fazer é uma atividade de listening comprehension. Eu vou enviar um áudio para vocês, tá bom? E vocês vão responder a essas questões de acordo com esse áudio. Mas antes vamos ver aqui o que é que diz a primeira questão. Have you ever heard of Oscar Niemeyer? What do you know about him? What is the relation between him and the museum pictured below? Então, a gente tem aqui uma estrutura toda construída pelo Oscar Niemeyer, não é? Vocês já ouviram falar dele? É um grande arquiteto, ok? E ele já projetou muitos prédios interessantes por todo o Brasil. Façam uma pesquisa, me digam aí o que é que vocês encontraram, tá bom? Depois de escutar o áudio, vocês vão para a segunda questão, que diz assim, ó. Listen to a video recording that take
that take viewers into a museum tour and identify the expressions the narrator uses. Vocês vão escutar esse áudio e vocês vão marcar aqui todas aquelas expressões que vocês ouvirem durante o áudio sendo usadas pelo narrator, ok? Ou pelo narrator. Então vocês marcam circulando ou marcam com um X ou sublinham todas aquelas expressões, ok? Já na terceira questão, vocês vão usar também o mesmo áudio e vocês vão escrever nos lugares corretos, como a gente tem aqui esses losangos, ó, que eu não vou mostrar as respostas hoje, porque eu estou esperto. Então vocês vão substituir esses losangos pelas formas, por frases que vocês vão ter utilizado aqui na segunda questão, tá bom? Não são todas, são apenas 5 frases que vocês vão tirar daqui, que vocês marcaram como sendo expressões utilizadas pelo narrador, para preencher esse texto, tá bom? Esse texto, lembrando, é um script, ou seja, é uma transcrição do áudio que vocês vão ouvir. Depois a gente tem uma pronunciation practice, que eu também vou mandar o áudio, que é bem simples, gente. Não precisa ficar estressado com essa questão, porque eu sei o quanto é difícil a gente ouvir essas questões de pronúncia, tá bom? Elas inclusive mudam de um país para o outro, então, claro que a gente não vai encucar com isso, não é? Mas esse fonema, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele está presente no final de vários verbos aliás, de várias palavras que terminam com ing. Várias não, todas, tá bom? Olha só, amazing, reflecting, surrounding. Ele é como se a gente falasse a letra N, só que puxando a língua para o fundo da boca quando a gente pronuncia. Tentem aí. Amazing. Quando vocês forem falar o finalzinho, o N, vocês não vão pronunciar a letra G. Vocês vão pronunciar o N puxando a língua para trás. Amazing. Reflecting. Surrounding. Ok? Tentaram? Espero que vocês tenham tentado. Porque fica muito. É uma técnica para a gente treinar muito esse fonema, para a gente treinar esse som, tá bom? No áudio vão ser faladas todas essas palavras que estão aqui abaixo e vocês vão circular apenas aquelas que vocês perceberem o uso desse fonema, ok? Para finalizar, cadê? Nós vamos fazer uma atividade de writing, onde vocês vão planejar uma brochure, ou seja, vocês vão planejar um panfleto. E eu quero 2 coisas sobre esse panfleto. Primeiro, vocês vão falar de alguma atividade cultural que vocês já foram, alguma exibição de arte. Vocês têm 2 opções. Ou vocês criam a ideia de uma exibição de arte ou de uma peça de teatro, qualquer coisa um objeto cultural, tá bom? Vocês vão falar sobre um objeto cultural da escolha de vocês, ou algo que vocês já viveram, ou você cria, ou você inventa um objeto cultural, tá bom? Vocês vão fazer 2 coisas. Número 1, vocês vão me enviar um áudio speaking, falando em inglês, tá bom? Não precisa ser um áudio longo. Esse áudio é falando sobre a ideia de vocês, como se vocês estivessem tentando promover essa exibição, ou falando da experiência, se for o caso de vocês já terem participado, tá bom? E depois vocês vão fazer um brochure de acordo com esse áudio que vocês mandaram com as mesmas informações
vocês vão fazer no caderno de vocês. Quem quiser fazer em computador, ok. Quem quiser fazer no caderno também, tá bom? É bom que quem quiser fazer no computador pode utilizar os seus dotes digitais para fazer como quiser, usar a imaginação. Ou você pode fazer no caderno, enfim, monta como você quiser. Olha como foi aquele brochure, aquele panfleto que a gente viu lá sobre o cinema. Aliás, sobre o museu, não é? Ele tinha uma foto de uma obra bem conhecida, depois ele tinha todo um texto explicando. No brochure de vocês tem que ter do mesmo modo. Vocês têm que ilustrar de alguma forma e depois vocês vão explicar sobre o que é esse objeto cultural que vocês escolheram. Se for uma peça, vocês vão falar um pouco sobre a peça. Se for uma pintura, vocês falam sobre ela. Se for uma exibição de arte, enfim, a forma como vocês quiserem. Vocês podem falar sobre grafite, sobre música, anything, o que vocês escolherem, tá bom? Então nós temos a atividade do listen, nós temos a atividade para fazer uma brochure e nós temos a atividade do speaking, onde vocês vão me mandar um áudio falando informações sobre esse tema que vocês escolheram, tá bom? Vocês podem mesclar isso e primeiro fazer a brochure e depois mandar o áudio falando sobre essa produção aqui que vocês fizeram, tá bom? Lembrando que o áudio não precisa ser algo longo, pode ser curtinho, porém em inglês, tá bom? E pessoal, primeiro ano, por gentileza, enviem as atividades de vocês. Preciso das atividades, tá bom? Então, aquelas pessoas que estão com atividades atrasadas podem me enviar tranquilamente. Ainda recebo todas. E qualquer dúvida, gente, chama no privado que eu ajudo vocês. Ok? Então, bye bye. See you. And I miss you. Saudades de vocês, gente. Tchau.